Boa noite, meus irmãos. Deus nos abençoe. Você prestou atenção no vídeo sobre a questão do que é colocado primeiro dentro do pote. E dependendo do que você coloca na frente, não há espaço para o que realmente importa, que é mais necessário. E nós vamos falar sobre hoje do que é realmente necessário, que é importante para a igreja, para a gente fazer. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 18, verso 10. Lembra que nós estamos continuando uma série de estudos, de pregações, de mensagens sobre união fraternal em Cristo. Então, o nosso foco, nossa mira está nos relacionamentos, na maneira como nós tratamos uns aos outros aqui, como a gente convive, como é que a gente leva a vida cristã. Esse é o nosso foco, essa é a nossa ênfase. É isso que a gente está pensando desde de domingo retrasado. Nós vamos fazer isso por 5 domingos, tá? E hoje nós vamos falar sobre o que é realmente prioritário. Vamos falar sobre os perdidos, sobre aqueles que saem, aqueles que de alguma maneira e por motivos os mais variados param de frequentar, param de se ajuntar com a gente. Já vimos que Jesus trata os valores da vida de uma forma bem diferente do que nós somos estimulados a tratar. Já aprendemos aqui, por exemplo, que para Jesus, grande não é aquele que ocupa um lugar assim de destaque, que fica mais visível, que sobressai, que se coloca mais do que os outros, mas é aquele que serve. Jesus deu um exemplo muito bonito quando ele usou das crianças. Vocês viram agora como as crianças são, né? Dependentes, carecem da gente orientá-las, da gente mexer com elas, e a gente fala para elas vir para cá, elas vêm, a gente fala para ir para lá, elas vão também, elas são, estão disponíveis, há uma disposição no coração delas para poder aceitar ensinamentos diferentes. E Jesus dá o exemplo de criança, ele fala, olha, quer ser grande, seja como uma criança. E ele continua dizendo que, para os discípulos que tinham feito aquela pergunta, quem seria o maior no reino dos céus, falando sobre a maneira do comportamento, como é que deve, o que as coisas que vão acontecer. Ele fala, é triste que de vez em quando acontecem escândalos, tropeços, as pessoas erram, mas pior é quem causa escândalo. Tratamos isso na semana passada. Continua tratando ainda do mesmo assunto, Jesus vai falar, e aí ele vai usar pequeninos ou criancinhas, dependendo da tradução da sua Bíblia, não mais, desde lá do início, ele já não está mais se referindo às crianças, mas pequeninos para Jesus, no texto de Mateus 18, são aquelas pessoas que resolvem em algum momento da sua existência, crer nele, confiar nele, depender dele, ter Jesus como única verdadeira opção para a vida, e se tornam como, são chamados de pequeninos, de crianças, porque passam a aceitar que não são suficientes em si mesmos, que precisam de Deus, precisam de Jesus. E hoje ele vai falar, continuando aí a história, porque o Mateus 18 é um texto só, a gente está dividindo apenas por causa do tempo. Ele vai falar sobre a questão daqueles que ficam perdidos. Vamos ler Mateus 18, do verso 10 até o verso 14. Vamos ler todos juntos, meus irmãos. Você pode ficar sentado como você está, sem problema. Vamos lá. Vede, não desprezeis Amém, meus irmãos. Olha só,
os pequeninos. Prioridade da igreja, aqueles que se afastam. Já disse para você aqui que as pessoas saem, as pessoas se decepcionam, elas são decepcionadas, a gente não vai entrar nesses pormenores agora, mas o fato é, gente entra, gente sai. Nesses 25 anos de existência desta igreja aqui, quantas pessoas que estão aqui desde a sua fundação? Levanta a mão só para eu saber. Ó, pode olhar, não tem perigo não, está vendo? A maior parte do pessoal que está aqui veio depois. Chegou depois, ou porque nasceu depois também, né? Não tem nem 25 anos, então não tinha como estar aqui antes. Mas acontece, muda de cidade, muda de gosto, às vezes é meio que mudado, e nós como igreja, como comunidade, como família, precisamos nos enxergar aqui como uma família cristã. Nós temos que observar aquilo que a Bíblia diz a respeito dessas coisas, e eu creio, meus irmãos, que essa frase aí, união fraternal em Cristo, ela só vai ser verdadeira, vai ser algo assim, notório realmente, para mim, para você, para as pessoas que nos observam, intencionalmente ou não, quando a gente colocar em prática as verdades que a Bíblia diz, principalmente a respeito dessa questão. E a primeira coisa que eu queria te chamar a atenção, que a nossa união fraternal em Cristo só é verdadeira quando ela é pensada para viver de forma comunitária, quando a gente pensa uns nos outros. Isso parece assim tão óbvio, parece ser tão assim, absurdamente comum, normal, mas nem sempre é. Um dia desse nós tivemos um culto de manhã, vocês lembram disso? Lembram disso ou não lembram? Senão eu vou encomendar remédio para a memória de vocês. Foi um dia, domingo passado. Tivemos o culto pela manhã, as razões nós já sabemos. E sabe uma falha que nós tivemos? Antes que você fale, eu já digo, nós não colocamos nenhuma aviso ali do lado de fora pensando nos visitantes. Não pensamos. Aí fiquei sabendo que o Charles esteve aí, né? O Charles é da casa, ele andou meio rodando aí, mas está de volta, né? Outro Charles, são dois aqui na igreja agora. Então, ele veio e não sabia que não ia ter culto, ele não está acompanhando ali as redes sociais, ele não teve oportunidade de ver esses detalhes que a gente colocou ali no grupo do WhatsApp, ele não tinha como saber. A gente não pensou neles. A gente nem sempre pensa no outro. Aliás, vamos pensar um pouquinho mais, assim, com um pouquinho, vamos pensar um pouquinho mais na gente, que nem sempre nós estamos preocupados com o outro. É um dos problemas que nós conversamos também na semana passada dos escândalos, é que a gente vive muito independente dentro da igreja, a gente não quer nem saber o que o outro pensa, o que o outro passa, não me interessa. A gente não se preocupa. A gente acha que pode fazer um verão sozinho, nós não precisamos de companhia. E é interessante observar essa história que Jesus está contando para os discípulos, ensinando para eles como viver em comunidade de forma correta e saudável, que ele ainda cita uma história que em Lucas vai aparecer num outro momento, numa outra situação, mas ele fala de uma história de 100 ovelhas, onde mesmo tendo 100 ovelhas, quando uma se perde, se para tudo e vai procurar aquela, porque todo mundo é importante, nenhuma ovelha é dispensável. Assim na igreja, nós deveríamos pensar uns com os outros, ou a respeito dos outros, dessa forma. Ninguém aqui é descartável, pode ser colocado na lata de lixo, pode ser deixado de lado. Nós temos a maior variedade de gente reunida num lugar só, é dentro de igreja. Igreja é lugar é arca de Noé mesmo. Alguém até colocou esses dias, não lembro mais aonde, que não fosse a condenação que está do lado de fora, seria impossível viver dentro da arca de Noé com o cheiro que cada um carrega. Imagina a arca de Noé, vocês têm noção da história da arca de Noé, né? Vários bichos, todos fazendo as suas necessidades no mesmo lugar, no mesmo local. Estava cheiroso aquilo ali, gente? Não tinha Jequiti, não tinha Natura, não tinha nada lá para ajudar não, tá? Mas por que não pulavam do barco? Porque a condenação estava do lado de fora, do lado de dentro estava a salvação, e a igreja, a gente só se suporta, só tolera um ao outro, porque a gente entende que fora dela, não é fora da estrutura, mas fora da igreja, que a igreja firmada em Cristo Jesus, não tem salvação, se não for em Cristo.
Por isso nós aguentamos, nós vivemos, somos variados mesmo, somos coloridos, temos vários tipos de pensamento congregando, juntando-se no mesmo lugar, onde todos eles são importantes, ninguém aqui pode ser dispensável. E a gente precisa, agora chegando aí perto da comemoração dos nossos 25 anos, começar a pensar quanta gente nós temos do lado de dentro, e quanta nós já deixamos ir embora e não fizemos o papel do pastor que procura a ovelha. Porque não importa a quantidade de gente que nós temos, é necessário, é valoroso, é suficiente para a gente poder deixar as outras eles esperando e buscar aquele que está machucado. Não importa, a Bíblia não fala porque a ovelha que sumiu na história que Jesus contou aqui, foi uma ovelha que assustou com um foguete, se ela fugiu porque ela era uma treteira mesmo, sabe aquelas ovelhinhas que quer pular, que quer ir embora, não fala, só fala que ela sumiu, ela se descolou, se desligou do rebanho, e o pastor para tudo e vai buscar aquela que está fora do rebanho, porque todo mundo é importante. Você precisa entender isso, que você é importante aqui para o todo, e que aquele que não está aqui hoje faz falta, está fazendo falta, precisa ser lembrado, precisamos orar por ele. Não sabemos o motivo que fez com que ele saísse, mas a gente precisa pensar nele, e eu creio que união fraternal em Cristo só vai acontecer de fato, de verdade, quando eu e você pensarmos numa igreja que vive em prol de viver a vida comunitária. Está certo que seu relógio está com pressa, você tem a agenda apertada, mas se você não consegue arrumar um tempo na semana, pelo menos uma vez ou outra, para trocar uma ideia, bater um papo, se a sua preocupação em vir à igreja é ficar sempre correndo e tal, você não quer conviver com ninguém, você não quer misturar com ninguém, meu irmão, minha irmã, e olha que eu estou sendo carinhoso, estou te chamando de irmão ou de irmã, está estranho esse negócio, precisa misturar, a gente precisa estar junto, não precisa se preocupar com o outro, todos são importantes. Essa história, tem um movimento que já ganhou até nome, chama Movimento dos Desigrejados, ou dos Sem Igreja. O pessoal fala, eu sou crente, mas eu não preciso de igreja. Não tem necessidade, eu cultuo a Deus de onde eu estiver, agora eu posso fazer isso pela internet. Se você não estiver doente, ou não estiver tendo um outro entendimento, desculpa, mas é mentira, isso não existe. Isso é conversa, isso é falácia que colocaram na sua cabeça, ou você mesmo está produzindo aí no seu coração. Nós precisamos sim estar juntos, nós precisamos viver um com o outro, nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Esse negócio de desigrejado, isso é conversa para boi dormir, não é conversa para ovelha ouvir, tá? Conversa para boi dormir. É interessante a história, e quando a gente vai vendo um pouco do contexto ali, da forma como eles tratavam, a maioria dos pensadores, teólogos a respeito desse texto diz o seguinte: quem tinha 100 ovelhas era uma pessoa que já tinha uma certa condição, então ele pagava alguém para cuidar. Então a história provavelmente é contada de alguém, não é que alguém tinha 100 ovelhas, mas é um grupo de pessoas que uma pessoa estava responsável para cuidar, mas não eram 100 ovelhas de um dono só, eram 20 de um grupo, de uma família, 13, 14, 15 de outra, 25 de outra, assim dá um total de 100. O número aqui não é importante, ele não é fundamental, ele é apenas ilustrativo. E aí todos cuidavam, se escalava alguém para isso, de forma que quando uma ovelha sumia, todo mundo estava saindo prejuízo, porque era como se fosse um consórcio, entende? Um consórcio, todo mundo paga para receber igual. Mas quando encontrava aquela ovelha, por isso que tinha festa, tinha comemoração, porque todo mundo tinha sido restituído, o prejuízo não ia acontecer para ninguém, todo mundo estava sendo restituído daquilo que talvez estaria perdido. Então todos se sentiam responsáveis, ficavam preocupados, não era todo mundo que saía para procurar, porque tinha uma pessoa escalada para isso, mas todos se preocupavam com aquela ovelha que se perdeu. Por quê? Porque se perder, perde todo mundo. É mais ou menos como acontece em cooperativa, não é assim? Quando está dando lucro, divide o lucro todo mundo, mas se der prejuízo, todo mundo divide o prejuízo também, porque é uma cooperativa. Era mais ou menos o que acontecia aqui, e eu creio, meus irmãos, que esse texto vem nos ensinar, ou vem nos alertar, sobre essa questão. A gente precisa olhar
que a nossa união não é uma união de gente que fica fazendo assim, para vir na igreja só. Isso aqui é só um movimento. Nós somos uma família, precisamos preocupar uns com os outros, sentir falta uns dos outros. Às vezes a pessoa fica 3, 4 semanas sem vir, ela aparece novamente e ninguém fala nada, ninguém percebeu nada. O que é isso? Que história é essa? Ninguém sentiu falta. Eu sei que não dá para todo mundo se conhecer ao mesmo tempo, mas precisamos criar mecanismos para a gente conhecer um grupo, pelo menos, conviver com alguns. E a igreja já tem esses mecanismos. Ela tem sociedades internas, tem classes de escola dominical, tem estudo bíblico de quarta-feira, tem a reunião dos homens, que acontece na segunda. Nós temos várias ferramentas para evitar que a gente deixe alguém passar como se não fosse nada, alguém viver no nosso meio no anonimato. Não pode viver no anonimato. E a minha pergunta é, 25 anos de igreja, quantas pessoas você conheceu aqui que não estão aqui agora? Não precisa falar nesse momento, mas pensa, vamos pensar, eu quero que isso te incomode de alguma maneira, porque senão a gente está vivendo como clube, meus irmãos. Está dando certo, está dando lucro, vamos continuando, está funcionando, a gente se mantém aqui. Tem gente que trata a igreja como se fosse clube. Isso aqui não é um clube. Isso aqui não é um clube, isso aqui é uma igreja de Jesus Cristo. Nós celebramos a ceia, o que nos une é isso aqui, ó, o corpo, o sangue de Jesus, derramado em nosso lugar. O que nos faz ser um povo é isso, e nós vivemos para isso. E esse homem que morreu no meu lugar me ensina que se um sumir, eu tenho que ir atrás dele. Tenho que me preocupar, eu tenho no mínimo que ficar incomodado com isso. Eu não posso viver tranquilamente, falar, tem uma desculpa muito legal assim, mas não procede do céu. As pessoas até usam o texto da Bíblia para dizer. Como é que a gente fala quando a pessoa some, sai da igreja? Nós, presbiterianos, normalmente temos essa fala. Como é que fala, meu? Qualquer um pode dizer aí. Saíram do nosso meio, que não era dos nossos. Não estava predestinado. Você já ouviu isso? Não vou pedir para levantar a mão, não, que é constrangedor. Talvez você até falou isso. Eu já pensei assim. Na verdade, saem do nosso meio, somem, e a gente, por descuido, por ser lerdo, lento, na preocupação uns com os outros, nós não percebemos. E aí ficamos botando a culpa na soberania de Deus, a gente joga para lá, né? Porque não é culpa minha, eu não tenho nada com isso. Deus é que resolve esse negócio aí, Ele é que é soberano, Ele é que é o Todo-Poderoso, Ele é que escolheu as pessoas antes da fundação do mundo, tudo verdade. Mas isso não me isenta de olhar para esse texto e falar assim, espera aí, eu preciso me preocupar, Deus se preocupou comigo, fez questão de mim, e está ensinando para mim que eu preciso fazer questão das pessoas também. Todos são importantes e nós somos responsáveis, corresponsáveis por cada pessoa que está aqui. Tem gente que acha que essa função é só minha. Eu sou pastor, eu tenho salário e vivo para isso. Aí tem gente que pensa assim, esse é serviço do pastor. Olha, gente, eu acho que é um serviço maravilhoso que eu tenho, mas que pena se você pensa desse jeito, que você está perdendo um privilégio muito grande, de ser útil no reino de Deus, para aquecer o coração daqueles que estão frios, para abraçar, porque eu não vou conseguir fazer isso com todo mundo, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa visão ampla, assim, eu não conheço todo mundo. Se você achar que é só eu que faço isso, eu faço mesmo, eu vou perturbar quem eu puder perturbar, eu quero todo mundo junto na quarta-feira, todo mundo junto no domingo de manhã. Nós somos uma família, é bom, eu gosto de reunir com a família, gosto de estar junto. Agora, se eu não ver, se você vê e não percebe, fica achando que esse aí eu faço porque eu ganho para isso, você não entendeu o espírito da coisa ainda. Você está muito enganado com a cor da chita. Eu lembrar aqui, alguém me lembrou. Segunda coisa, meus irmãos, união fraternal em Cristo só é verdadeira quando a gente se preocupa com gente. Está ligado na questão da vida comunitária, a gente precisa pensar no todo, mas pensar em pessoas, particularmente. Gente, Jesus se tornou gente para ensinar para a gente como a gente deve agir com gente. Coisa muito simples.
Ele podia ter vindo, vamos dar uma viajada aqui, Jesus podia ter vindo na terra num disco voador, para aqueles que gostam dessa área aí e tal, podia vir num disco voador e mandar mensagem assim para todo mundo. Podia ou não podia, meu irmão? Sim ou não? Sim, poder para isso nunca faltou. Ah, mas eu não gosto de disco voador, eu preferi que ele viesse de outro jeito. Sei lá, do jeito que você quiser imaginar. Jesus podia ter vindo, mas ele veio do jeito que eu precisava para entender. Ele veio do jeito que precisava para cumprir as profecias e da forma que eu precisava para encarnar esse negócio, para eu entender como é que funciona. Então é assim que gente que adora a Deus faz, é assim que gente que adora a Deus faz. Come, bebe, tem sono, tem sede, fica indignado com situações de injustiça, fala a verdade em locais que não são talvez tão receptivos assim aquilo que tem que se falar. É assim, Jesus se tornou gente, agiu como gente para eu aprender como é que eu tinha que ser, para viver como gente. Como cristão, eu não posso me negar ao desejo de parecer com Jesus, cada vez mais. Aí nós ficamos aí escondidos dentro de uma capa de santidade mentirosa, onde a gente não se preocupa com as pessoas. Decoramos um monte de texto da Bíblia, decoramos os catecismos, decoramos a estrutura da igreja, decoramos um monte de coisa, mas gente mesmo, pessoas, a gente não se preocupa. A gente vê a mulher lá do meio-dia pegando água e a gente fala assim, não vou chegar perto, mas nem que me pague. Nem por decreto do governo eu faço um negócio desse, essa mulher aí, eu não vou chegar perto dela nunca. O que eles vão falar de mim? A gente vê pessoas em situações de risco e fala assim, não é comigo, tem nada com isso. Pessoas que aparentam estar muito erradas e aí nós que não somos da área da polícia nem nada, queremos fazer justiça, não é serviço nosso. Quem é polícia tem que fazer. Quem é juiz tem que julgar, quem é advogado tem que defender, né? Cada um na sua. Mas como crente, como cristãos, nós ficamos emitindo um monte de conversa assim, mas é tudo desculpa, porque a gente não quer se cansar de ter uma conversa com a pessoa, de cuidar dela, de enxergá-la como um ser humano complexo, do jeito que a gente é, com um monte de coisa esquisita que a gente carrega, o outro também tem. Você acha que é só você que é estranho? Só eu? Não. Todo mundo aqui nesse auditório tem todo mundo de perto com a lupa, aparece um defeitozinho, pelo menos. Cada um de nós aqui tem alguns parafusos bambos, precisam ser ajustados pela palavra de Deus, mas a gente nem olha para a pessoa e assim, porque o parafuso que está aqui na mão, vamos fazer uma ilustração, se ele está aqui, eu mesmo posso apertar, mas tem coisa que está aqui na minha nuca, não tem como ver, alguém tem que ver, alguém tem que me enxergar, alguém tem que me perceber, me sentir, e chegar e falar comigo e apertar o parafuso, porque senão eu vou bambear cada vez mais e vou errar. Então, nós precisamos ver as pessoas, enxergar as pessoas como gente, cuidar delas. Jesus olha para essa história aqui, para os discípulos, e fala, olha, Deus não quer ninguém se perdendo, não. Precisa ir atrás. Deus faz isso e vai e pega os seus, não deixa nenhum deles escapar, é a certeza que nós temos e nós podemos ter, não porque merecemos, porque a gente é mais esperto, porque nós somos mais, sei lá, qualquer coisa qualquer adjetivo você achar que de autossuficiência, nada disso, mas porque Ele quis salvar a gente, porque enquanto ovelha perdida, nós só saberíamos ir para longe dEle, a gente não tinha nada que nos atraísse para perto dEle, a gente estava correndo, estava fugindo dos outros, mas Ele vai lá atrás, a gente nos captura, nos busca, nos cura daquilo que precisa ser curado, e continua tratando a gente, nos dando alimento, e cuidando da nossa vida. A igreja precisa viver assim, nós precisamos ver as pessoas bonitinhas, e aquelas que não são tão bonitinhas assim, né? Tem gente que chega, a gente fala assim, que maravilha, mas tem gente que é difícil, meus irmãos. Estou falando mentira aqui? Tem gente que é complicado. As cheirosas, as não tão cheirosas assim. Ovelha, gente. Pessoas. Aquelas que são alegres, espontâneas,
têm vontade de fazer as coisas, mas aquelas que também são tristes, depressivas, estão sempre na mágoa, que ficam ouvindo Pablo toda hora. Não importa. Gente, precisamos ver pessoas, ver gente, sentir essas pessoas, olhar dentro dos olhos delas e tentar ajudá-las de alguma maneira, percebê-las. A igreja existe para isso, para ser uma referência do reino de Deus aqui na face da terra. Isso aqui não é um clube, não pode ser. Precisamos começar a ver as pessoas. Eu não sei, eu sou um cara muito lento, assim, sonso, um monte de coisa. Às vezes as pessoas me veem na rua e não vejo. Mas eu fico mais chateado comigo é quando eu entro, saio de algum estabelecimento, faço alguma compra e não falo nem um bom dia com a pessoa. Isso não mata, pô. Não dou oportunidade para ela nem ser normal. Às vezes eu estou com tanta pressa, preocupado tanto comigo, sou tão egocêntrico, meu mundo, minha agenda, minhas preocupações são tão mais importantes que as pessoas, que eu não dou oportunidade nem para ela manifestar qualquer coisa. Precisamos enxergar pessoas, ver gente, parar de olhar para as pessoas e ficar enxergando nelas apenas alguém para nos servir. E depois que a gente vê, que a gente conseguir enxergar essas pessoas, vamos perceber que elas são fracas, ou distraídas, ou, sei lá, sempre não estarão merecendo nada. Não, ninguém está merecendo nada. Nessa história aqui não tem ovelha. A ovelha foi lá ser... O pastor foi buscar a ovelha porque ela merecia ser cuidada. Merecia nada. Ela estava caçando o jeito do lobo mal pegar ela. Porque toda vez que a gente se afasta do rebanho, a gente está correndo. Ovelha solta perdida na rua é comida fácil de lobo. Por isso que a gente não pode deixar de ter a nossa comunhão, de congregar. A Bíblia fala isso, não vamos deixar de congregar como é costume de alguns. Tem gente que faz isso, vida é até costume para eles. Para nós não pode ser costume, mania. Mas pessoas que não precisam, que não merecem, mas que carecem, que precisam, de fato, de serem vistas por nós. Então, meus irmãos, olha para o texto, foi lá, e ele tem alegria em buscar aquela. Nós precisamos socorrer essas pessoas. Uma terceira e última consideração que quero fazer com você. Nossa união fraternal em Cristo só vai ser verdadeira quando a gente tiver prazer na busca e na recuperação das pessoas, tá? A gente tiver coragem de festejar mesmo, assim, que alguém voltou. Eu não sei para você, hoje nós temos até uma ilustração aqui, eu vou pedir, eu vou abusar da boa vontade dele, né? Mas hoje eu estou muito feliz por muita coisa para agradecer hoje. Não sei se você tem. Eu acordei, tinha café para tomar, pão para eu comer, minha família, meus pais comigo, minha sogra, meu filho, minha esposa, minha casa está faltando meu sogro agora, minha família nossa mais próxima estão tudo ali, e meu irmão está em Carangola. Muita coisa para ficar feliz. Tinha uma escola dominical para vir. Vim com menos dificuldade de falar, porque terminou o horário de verão, ou seja, acordei mais cedo, a garganta já desembolou logo. Cheguei aqui já conversando normal, não estava falando aquela voz de Cid Moreira mais, né? Estava falando normal. Tanta coisa para agradecer. Voltei, tinha almoço pronto, olha só que maravilha. Show de bola, né? Mas a coisa que mais me alegrou hoje, tinha agendas hoje aqui, eu fiquei muito feliz em reunir com a diretoria da UPA, com o pessoal do MAC, o culto aqui agora, estou feliz demais, mas a coisa que mais me agradou, que me deixou mais feliz, não sei se isso vai durar, vai depender agora do que vai acontecer, foi a vinda do Charles para cá hoje, que eu conheci hoje de manhã, que é filho dessa casa aqui, da época que não tinha nem essa estrutura aqui ainda. Ele falou que está voltando. Falei, estou de volta aí. Foi a melhor coisa que me aconteceu hoje. As outras são muito boas, mas a melhor foi, poxa vida, um membro da igreja, irmão nosso daqui da igreja, eu estou chegando agora, já estou pegando amor para o negócio, né? Agora vocês deviam estar mais satisfeitos ainda, mais contentes. Não sei se o filho estava perdido não, mas eu sei que ele voltou para casa, né? Está aqui, a casa dele é essa, foi aqui que ele foi batizado, foi aqui que ele foi recebido, ele mora nessa cidade, não tem por que ele estar em outro lugar, aqui que é o lugar dele.
A gente precisa ter alegria dessas coisas, de ver gente voltando, a gente querer, desejar, buscar, ir atrás. Porque enquanto a gente não tiver satisfação com isso, enquanto isso for apenas um número, uma estatística, a gente não vai curtir esse negócio, a gente não vai trabalhar por isso. Mas quando se tornar um negócio bom, a gente vai desejar falar isso para as pessoas e dar o exemplo para outra, e para outra, e para outra, e para outra, e para outra, porque eu quero ver mais gente na presença de Deus. Não vou ficar satisfeito enquanto tiver um perdido. Nós não podemos entregar, meus irmãos, os pontos. Enquanto tiver um perdido na minha casa, na minha família, eu tenho que estar orando, quero que seja uma ovelha resgatada também. Enquanto tiver alguém fora aqui do nosso rebanho, nós temos que trabalhar e dar esforços para ir atrás. É isso que a Bíblia ensina. O pastor para tudo, deixa lá as 99 e vai procurar que se perdeu. E as 99? O que elas fazem enquanto isso? Sei lá, fica brigando no WhatsApp, sei lá. Sei. Mas ele tem que deixar as 99 lá e tem que ir atrás daquela que está perdida. Precisa. Ela está correndo risco. As 99 estão com tempo para poder ficar até resmungando com a outra, coisa que não precisa. Está tudo alimentada, mas está resmungando. Mas não tem problema, tem que parar, deixa ali. Na hora que ele voltar, ele põe tudo no lugar de novo. Temos que ir atrás daqueles que estão fora. Nós temos que procurar a 100ª ovelha. Acho que deve ser essa a preocupação nossa. Uma ótima preocupação para os próximos 25 anos da igreja. Uma das boas preocupações, agendas para essa igreja. Procurar a ovelha que está perdida. Aquele que está fora, aquele que se distanciou, não importa quanto tempo faz, por quê, o motivo. E quando a gente faz isso, meus irmãos, quando a gente valoriza e festeja aquele que foi resgatado, que estava perdido e foi achado, a gente se parece mais com o Pai, a gente se parece mais com Jesus, a gente faz um movimento de deixar o ego da gente de lado um pouquinho para pensar nos outros. Então a gente para de ser reizinho da gente mesmo e faz o serviço do Rei da Glória, para o Rei da Glória, a quem nós cantamos agora há pouco, a Ele a glória para sempre, amém, mas na prática a glória é para mim, eu quero que me agrade, tem que ser do meu jeito. A gente tem que parar de olhar para a gente mesmo e ficar achando que o mundo circula em volta de nós. Nós vivemos para a glória do Senhor Deus, a nossa vida existe nele para a glória dele. Eu quero terminar, meus irmãos, essa é a nossa reflexão aqui. E eu quero te chamar a atenção para isso. Na vida comum do reino de Deus, da igreja, infelizmente, é fato, alguns vão deixar a cadeira vazia. Alguns vão da linha. Aliás, se você prestar atenção um pouquinho, é perigoso agora, nesse momento, tem gente que não está aqui. Não estou falando agora das cadeiras vazias, não, tá? É que tem gente que está aqui, mas não está aqui. Está entendendo? É uma jogadinha, né? E tem gente que está aqui, mas não está aqui, porque a cabeça dele está em qualquer outro lugar, menos aqui. Isso para mim já é uma pessoa perdida, precisa ser achada. Quem estiver do lado, que encontrou a ovelha, resgata ela, porque está boiando, está viajando na maionese, está indo para o brejo, não sabe. Está preocupado com tanta outra coisa, menos estar aqui. Não vive com qualidade o momento que está aqui. Já está perdido, já precisa ser, porque daqui a pouco, para dar um pulo lá para fora, é só coisinha mínima. Um beicinho de grilo é suficiente. Já pensou num beicinho de grilo? Não adianta falar para não pensar agora, né? Meus irmãos, no reino de Deus, infelizmente, as pessoas vão deixar cadeiras vazias, elas vão sair, elas vão se extraviar de alguma maneira. E quando isso acontecer, nós precisamos lembrar o que aconteceu com a gente. Um dia nós estávamos perdidos, nós já fomos uma dessas ovelhas. Um dia eu fui uma ovelha fora do rebanho, eu fiquei fora do grupo. E Deus, pela sua misericórdia, mas não mandou um ET falar comigo, não mandou uma nave baixar em cima da minha cabeça e me visitou com a luz diferente, não, Ele, através de pessoas comuns, gente normal, igual eu, igual você, igual cada um de nós aqui, Ele usou essas pessoas e o trabalho dessas pessoas para que eu pudesse voltar para o rebanho, para eu sair.
Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que a sua palavra, que é viva, que é santa, que é eficaz, ela faça o serviço que ela tem para fazer em mim e nos meus irmãos aqui nessa noite. Muito obrigado por este local, por essa reunião, por esse tempo que o Senhor nos dá, que é obra da sua graça também. E por tudo que nós vivemos aqui nessa noite, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar alguns avisos, antes de eu ir lá para a porta te cumprimentar, rapidamente quero dar alguns avisos. Está aparecendo ali o grupo dos homens, tivemos 13, e 13 não é um número que eu gosto muito, eu quero 20 agora, né? Estão pedindo 20 agora na próxima segunda-feira, amanhã, é só para homem, tá, gente? Eu falo assim porque é só para você não ficar confundindo aí, eu já confundi, eu já fui para a reunião de SAF com 16 anos de idade, eu não sabia, a reunião na igreja, eu estou dentro, né? Cheguei lá, as mulheres falaram, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. Eu vi um anúncio lá, sabia que era esse dia, esse horário, eu fui. Reunião de homens amanhã, texto que a gente vai estudar está ali. Você é muito bem-vindo, você, um homem que está aqui com a gente, e aquele que se quiser convidar também, a gente está aqui a partir das 7h30 da noite. Mais aviso, está tudo aí, né? Tem cantina agora após o culto, então já sabe, não precisa entrar, sair pela direita, pode sair pela esquerda aí, e ficar mais um tempo para a gente conversar. Boa semana, agradecemos a sua visita. Quem está visitando a gente, por favor, levanta a mão, a gente não quer te constranger, mas só para te conhecer, tá? Meus pais, meu pai e minha mãe estão ali, tem mais um monte de gente visitando, vocês são muito bem-vindos, gente. Eu vou ali para a porta te cumprimentar, eu não conheço todo mundo aqui ainda, mas eu quero te conhecer melhor, então assim, ali na porta você se apresenta, a gente pode conversar um pouco mais, e volta no próximo domingo, nós vamos funcionar normal aqui a igreja no próximo domingo, no outro, de que você pudesse, sinta-se bem para vir estar com a gente. E uma convocação, nós estamos em contagem regressiva para os 25 anos da igreja aqui, que a gente vai comemorar entre os dias 15 e 19 de março do mês que vem, tá? Então, temos um monte de coisa para fazer, nós precisamos de pessoas que queiram entrar e participar, que queiram se envolver, tem muitas áreas, tá? Procura a gente depois, não vou ficar falando aqui todos os detalhes, mas procura a gente vai jogar isso lá no Facebook, no WhatsApp, de repente um vídeo também no YouTube, para você conhecer as necessidades. E a gente vai te dar ciência e te dar a oportunidade de participar de alguma maneira. Tá certo? Tem mais algum aviso, Hugo? Não? Tati, tranquilo? Tem gente caindo já, né? Então, eu não sei se é unção demais ou se é falação demais, né? Vamos ficar de pé de novo, vamos orar a última vez, depois você pode sentar se quiser, eu vou lá para a porta para te cumprimentar. Tá bom? Tô achando que o Alan já está ficando maduro, hein? Está ficando um rapaz maduro. Senhor, nós te damos graças mais uma vez por esse encontro aqui. Te louvamos, Senhor. Graças te damos mesmo. Obrigado pelos nossos visitantes. O que nós desejamos para os nossos visitantes é que eles se sintam bem aqui com a gente. Que eles tenham tido uma boa experiência, uma boa recepção nossa, e que possam voltar outras vezes, mais uma, duas, três, quantas vezes o Senhor permitir, deixarem até de serem visitantes aqui. Nós pedimos a todos uma boa semana, uma semana na dependência do Teu Espírito, da Tua mão poderosa, e que o Senhor não nos deixe esquecer de sermos um povo grato pelo resgate que recebemos, e disposto a resgatar aqueles que estão perdidos. Esse é o nosso desejo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito repouse sobre todo o povo de Deus, agora, para todo sempre. Amém, amém. Os irmãos podem assentar que eu vou para a porta cumprimentá-los.